Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que estão participando deste culto juntamente conosco nesta noite. Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque Ele nos concedeu mais uma semana e estamos aqui iniciando uma nova semana na Sua presença, louvando, adorando, bendizendo e engrandecendo o Seu nome, porque na verdade o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a nossa adoração. É uma alegria podermos estar novamente aqui com os irmãos, podendo chegar até a sua casa, podendo verdadeiramente compartilhar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos tido a oportunidade de ouvir que a palavra de Deus tem chegado em muitos lugares, e até porque não dizer, em outras cidades, e nós louvamos a Deus, porque como nós falamos, estamos às vezes isolados do ponto de vista social, mas por outro lado a palavra de Deus, ela está livre, a palavra de Deus mais do que nunca, ela tem sido pregada nos quatro cantos desta terra, e nós louvamos a Deus por tudo isso, porque esta pandemia, por mais que ela trouxe consequências ruins, consequências negativas, mas certamente tem contribuído, esta situação tem contribuído para que a palavra de Deus, ela possa ir além das quatro paredes, além das fronteiras, além dos limites. Então, que Deus abençoe você, que está nos ouvindo, quem sabe fora da cidade de Uberlândia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e é para nós uma grande oportunidade, é para nós motivo de muita alegria podermos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e passar alguns avisos para os amados irmãos. Nós estaremos a partir desta semana, que se inicia hoje, estaremos realizando as nossas células novamente. Nós estaremos reativando as células. Porém, de que forma, de que maneira? Não de uma forma presencial na casa dos nossos irmãos, mas nós estaremos realizando as células através de videoconferência. Nós tivemos uma reunião semana passada com os líderes de célula, conversamos, tratamos sobre o assunto, e esta semana nós vamos estar iniciando. Então, uma boa notícia para você, meu irmão, minha irmã, que estava com saudade da reunião da célula, de estar junto com os irmãos, lembrando que não estaremos fisicamente juntos, mas através dos recursos que Deus tem nos dado, nós podemos estar então participando através de uma videoconferência. Os líderes de célula, durante esta semana, estarão enviando o nome do aplicativo para cada irmão, para cada irmã. Então é só você baixar o aplicativo, seja no seu celular, no seu computador, no seu notebook, e aí, alguns minutos antes da nossa reunião, cada líder vai estar enviando o link, e então os irmãos poderão ter acesso, e assim nós estaremos minimizando, esta saudade, e poderemos estar ali juntos participando. Então, não esqueça, esta semana então teremos as nossas células por videoconferência. Outro aviso que eu quero passar para os irmãos é que no próximo domingo, dia 3, nós estaremos tendo uma reunião de oração das 9 da manhã às 10 da manhã. Todo primeiro domingo do mês, ele é o domingo que nós celebramos a ceia do Senhor, e sempre realizamos uma reunião de oração antes da escola bíblica dominical. Como não teremos a escola bíblica dominical, nós vamos então realizar esta reunião de oração das 9 às 10. Então eu quero convidar os irmãos, reúna aí a sua família, e nesse período, nos nossos lares, vamos estar unidos no mesmo propósito, orando ao Senhor, clamando a Ele pelo fim desta pandemia, rogando a bênção dEle sobre as pessoas que estão enfermas, sobre aquelas famílias que estão enlutadas, perderam os seus entes queridos aí,
por esta enfermidade. Estaremos orando também pelo restabelecimento dos nossos cultos, para que o Senhor possa abençoar, que as coisas possam estar retornando à normalidade e que muito em breve nós possamos também estar realizando os nossos cultos de forma presencial. Então, domingo, eu quero contar com os irmãos, das 9 às 10, estaremos unidos num só propósito de oração. Também no domingo, nós estaremos tendo o nosso culto de ceia, estaremos celebrando a ceia do Senhor. Como não é possível também realizarmos a ceia de uma forma presencial, nós queremos convidar os irmãos para preparar na sua casa, juntamente com a sua família, para participar da ceia no momento do culto. Lembrando que os nossos cultos estão sendo realizados todo domingo, no horário das 18 horas. Então, você, na sua casa, às 18 horas, domingo, dia 3, você estará junto com a sua família, reunido, para juntos participarmos do culto de ceia. O pão, eu quero pedir aos irmãos que providenciem o pão na sua casa. Você vai preparar e providenciar de acordo com o número de pessoas na sua família. Porém, o cálice, nós temos aqui na igreja vários cálices disponíveis. E eu quero convidar os irmãos para que durante esta semana vocês possam passar aqui na igreja, no horário das 13 às 17, procurar na secretaria e levar o cálice para o número de pessoas na sua casa, para que os irmãos possam então participar da ceia do Senhor. Então, está aqui disponível na igreja, é um cálice lacrado, todo higienizado, para manter sim a segurança, né, dos irmãos e tudo mais. Então você pode vir aqui, pegar o seu cálice, o pão você prepara em casa e assim estaremos juntos, se Deus assim permitir, no próximo domingo, celebrando a ceia do Senhor, no momento de louvor, de adoração e memorizando, relembrando aquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. E também, terceiro aviso que eu quero dar para os irmãos é também com relação às ofertas, né? Os irmãos que estão impossibilitados de vir à igreja, trazer a sua oferta, o seu dízimo, eu quero lembrar que você pode fazer através de uma transferência eletrônica, através de um depósito bancário, e os dados estão aparecendo aí na sua tela, e você pode fazer isso, contribuindo de forma generosa para o bom andamento da obra do Senhor. Quero também aproveitar a oportunidade e agradecer os irmãos que já têm contribuído, os irmãos que têm depositado, né, o seu dízimo, a sua oferta. Que Deus continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue abençoando a sua casa, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero nesse momento convidar os irmãos para aí nas suas casas abrirem a palavra de Deus, até porque o culto, ele não é feito para assistir, o culto é feito para participar. Então, eu tenho certeza que você aí na sua casa não apenas está assistindo, mas mais do que isso, você está participando, louvando a Deus, adorando ao Senhor e também participando agora com a leitura da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Josué, capítulo 1, leremos do verso 1 até o versículo 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei,
nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar neste momento ao Senhor. Pai Celestial, mais uma vez, nós nos colocamos na Tua presença através da oração. Queremos Te agradecer pela Tua palavra, a Tua palavra que foi lida neste momento, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos ensina que nem só de pão o homem viverá, mas porém de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E neste momento eu venho te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus. Senhor, que a Tua palavra possa alcançar não apenas os ouvidos, mas que a Tua palavra alcance o mais profundo das nossas vidas. Que ela possa nesta noite alimentar a nossa fé. Que ela possa nesta noite nos ensinar. Que a Tua palavra possa nos fazer entender e compreender a vontade e os propósitos do Senhor para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, aonde esta palavra chegar, aonde esta palavra alcançar, que o Senhor possa tocar nos corações e que vidas possam ser abençoadas para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome, pois assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus queridos e amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala a respeito de Josué. Nos narra a respeito da sua vida, nos narra a respeito de um momento tão importante que ele viveu. Antes, porém, de entrar em muitos outros detalhes, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre Josué. Quem foi Josué? Quem era Josué? Josué, ele era filho de Num, e ele pertencia à tribo de Efraim, uma das 12 tribos de Israel, cujo nome da tribo a qual ele pertencia era a tribo de Efraim. O nome Josué, no hebraico, significa Jeová é salvação. Essa mesma palavra, este mesmo nome no grego, significa Jesus. Josué, ele teve o seu nome mudado, quando num determinado momento, Moisés coloca nele o nome de Oséias. Está registrado lá no livro de Números, no capítulo 3, no versículo 16. Josué, ele é o personagem central deste livro da Bíblia que contém o seu nome. E nós vamos encontrar o nome de Josué pela primeira vez, registrado lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 8. O nome dele é citado num contexto militar. Era um momento de guerra, era um momento de batalha, era um momento em que o povo de Israel estava agora enfrentando uma batalha contra os amalequitas. Eles tinham saído da terra do Egito e agora, de alguma maneira, se viram ali confrontados pelos amalequitas. E ele então foi assim nomeado por Moisés como o chefe do exército. Ele foi indicado por Moisés e foi usado por Deus para conduzir o povo de Deus nesta grande batalha, aquela batalha onde Moisés, com as suas mãos erguidas, enquanto estava com as mãos erguidas,
Josué e todo o exército do povo de Israel batalhava, lutava e eram vitoriosos. Josué também, ele foi um dos 12 espias que Moisés enviou para conhecer a terra de Canaã e a terra prometida. E dos 12 espias, apenas Josué e Calebe voltaram com um relatório positivo. Ou seja, Josué e Calebe, nós podemos dizer que foram homens de fé e foram homens de visão, porque ao irem à terra prometida e ao voltarem trazendo relatório, eles deixaram de uma forma bem clara, afirmando que a terra era boa e que a terra certamente poderia ser possuída, poderiam tomar posse, porque certamente o Senhor lhes daria. Uma outra coisa importante a respeito de Josué e Calebe, que de todos aqueles 600 mil homens que saíram lá da terra do Egito para ir para a terra de Canaã, apenas 2 desta geração entraram na terra prometida: Josué, Calebe. Os outros demais todos nasceram pelo deserto. É interessante notarmos, é interessante percebermos que esses 2 homens de visão e de fé, que trouxeram para o povo de Israel um relatório positivo da terra prometida, somente eles, da geração que sai do Egito, é que entraram na terra de Canaã, juntamente com os seus filhos. A Bíblia também nos fala lá no livro de Números, no capítulo 27, no versículo 18, o próprio Deus fala que Josué era um homem cheio do Espírito Santo. Uma vez que nós demos uma rápida introdução sobre Josué, quem foi Josué, quem era Josué, nós queremos então entrar no texto propriamente dito da palavra de Deus, e hoje nós queremos compartilhar uma mensagem com os irmãos, cujo título é: Como enfrentar os desafios da vida. Olhando para esse texto nos relata e nos conta um momento de grande desafio que Josué viveu. E eu quero enumerar nesta noite, eu quero olhar com os irmãos os desafios que fizeram parte da vida de Josué. A primeira coisa que nós podemos notar é que o grande líder, o grande homem de Deus, ele era grande não por ele, mas por aquilo que Deus fez. A grandeza dele não era propriamente dele, mas era uma grandeza proveniente do que Deus tinha realizado por ele. Moisés, esse grande líder do povo de Israel, ele tinha acabado de morrer. E aí nós podemos parar e pensar, como estava o povo de Israel, diante daquela situação, diante daquela circunstância. Moisés havia morrido, o povo, porém, ainda não tinha tomado posse da terra prometida. Saíram do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, mas no meio desta caminhada, ou por que não dizer, agora no fim desta caminhada, já próximo de atravessar o Jordão, Moisés, ele morre, e aquele povo não tem mais a direção, a liderança, o governo de Moisés. Certamente era um momento desafiador para todo o povo de Israel, e certamente Josué também vivia este desafio. Era um desafio porque ele tinha recebido um chamado e uma escolha. Esse texto que nós acabamos de ver nos mostra que Josué, ele nos é apresentado como o sucessor, como o substituto de Moisés. Por uma escolha divina, Deus escolhe Josué para que ele pudesse substituir Moisés. Vejamos, meus irmãos, que talvez quantas coisas poderiam estar passando na mente de Josué. Será que realmente eu vou conseguir ser um líder à altura? Será que eu vou preencher todas as expectativas de Deus, todas as expectativas do povo? Quantas coisas, certamente, talvez alguns temores, algumas preocupações poderiam fazer parte do coração de Josué naquele exato momento. Ele tinha uma grande responsabilidade agora. Ele tinha aproximadamente 601.730 homens, sem contar mulheres e crianças, para ele governar. Ou seja,
ele tinha aproximadamente quase 2 ou mais de 2 milhões de pessoas. Certamente Josué, ao olhar para cada uma daquelas pessoas que faziam parte da população de Israel, ele começa a pensar no seu desafio, ele começa a pensar na sua grande responsabilidade, liderar uma grande nação. O desafio de Josué era também o desafio de liderar espiritualmente aquele povo. Ele era o representante do povo diante de Deus. Outra responsabilidade, outro desafio, ele tinha que liderar também o povo militarmente falando. Ele estaria liderando os israelitas na luta, na batalha para tomar posse da terra prometida. Mas também ele tinha um outro desafio, um desafio físico, um desafio em que eles precisavam atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Era aproximadamente entre os meses de abril e maio, a época da primavera. E era uma época em que muita chuva caía naquele lugar, naquela região. E a palavra de Deus nos diz no livro de Josué que o Rio Jordão, ele estava transbordando nas suas ribanceiras. E então ele tinha também esse desafio. Assim como Deus conduziu Moisés para conduzir o povo a atravessar o Mar Vermelho, ele agora tinha também um obstáculo físico, que era justamente atravessar o Jordão com uma população tão grande. Homens, mulheres, jovens, crianças e assim por diante. Uma outra tarefa, um outro desafio que ele tinha pela frente, é que depois de atravessar o Jordão, ele tinha a responsabilidade de supervisionar e de distribuir todo aquele território para cada uma das tribos de Israel. Com isso, meus queridos e amados irmãos, sem dúvida nenhuma, liderar um tão grande número de pessoas em diversas áreas constituía um grande desafio para Josué. Mas como se tudo isso que nós listamos aqui não fosse o suficiente, ele tinha mais um desafio. Sabe qual era? Ele tinha o desafio da idade. Ele estava aproximadamente com 85 anos de idade. Uma idade que no nosso contexto, na nossa realidade, muitos já estão aposentados, muitos já pararam de trabalhar, muitos já pararam com as suas ocupações, mas este homem com 85 anos de idade, ele recebe este grande desafio da parte de Deus. E a conquista de Canaã não foi assim uma coisa rápida, não foi uma batalha relâmpago de forma nenhuma. Quando nós olhamos, quando nós estudamos um pouquinho, nós vamos ver que ele gastou aí 6 anos para subjugar a terra. Ele gastou mais 12 anos para organizar as tribos, cada uma no seu território, e ele teve um período de aproximadamente 25 anos de liderança. Ele liderou o povo de 85 anos de idade até quando ele falece com seus 110 anos de vida. Pois bem, esta rápida introdução para falarmos um pouquinho dos desafios que Josué tinha. Mas desafio não era algo que somente Josué tinha a oportunidade de desfrutar, mas os desafios é algo que faz parte da vida e da experiência de todo ser humano. Eu e você não somos Josué, mas certamente eu e você temos desafios, inúmeras situações, inúmeras circunstâncias que cercam-nos no nosso dia a dia. E eu poderia enumerar alguns desses desafios. Muitas vezes nós temos desafios relacionados à nossa vida espiritual. Queremos agradar mais a Deus, queremos servir mais a Deus. Olhamos muitas vezes para a nossa incapacidade, olhamos muitas vezes para as nossas limitações, mas
não perdemos o ânimo, a disposição e a vontade de servirmos ao Senhor. Isso constitui um desafio espiritual. Quantas vezes nós enfrentamos os desafios físicos? São muitas vezes as enfermidades que de alguma forma trazem alguma limitação, as enfermidades que trazem algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, e isto tem sido um desafio vivido pelo nosso Brasil, um desafio vivido pelo mundo, nesses dias de pandemia, que tem assolado o mundo de uma maneira tão grande. Quantas vezes a saúde debilitada, quantas vezes uma enfermidade que chega numa casa, que chega numa família, constitui um grande desafio. Quantas vezes também nós poderíamos dizer os desafios materiais. É um desemprego, é uma dificuldade financeira que também tem feito parte do quadro dos dias que nós estamos vivendo. Isso traz preocupação, isso traz ansiedade, isso de alguma maneira incomoda uma família, um pai de família, e constitui um desafio a ser vencido, um desafio a ser transposto. Mas quantas vezes também os desafios familiares, é aquele lar, é aquela família que não tem harmonia, que vive em contrito, que vive em atrito, que vive em intrigas. É o marido com a mulher, é o pai com os filhos, e isso de alguma maneira, isso de alguma forma constitui um grande desafio. Quantos neste exato momento gostariam que as suas famílias fossem verdadeiramente um pedacinho do céu? Mas infelizmente, para nossa tristeza, alguns muitas vezes chegam a nomear e dizer que a sua casa está um verdadeiro inferno. E isso constitui um grande desafio que é ter paz, que é ter harmonia, que é viver bem no ambiente familiar. Eu não sei qual o seu desafio nesta noite. Eu não sei aquilo que faz parte da sua vida. Eu conheço os meus, mas eu tenho certeza que todos nós temos algum desafio. E ao olharmos para a história de Josué, essa história vem nos ensinar. Ao olharmos para a história de Josué, essa história vem nos inspirar a como enfrentarmos os desafios da nossa vida. Deus orientou a Josué. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver Deus dando orientações para Josué, como ele haveria de enfrentar os desafios. E eu quero dizer a você, meu amado irmão e amigo ouvinte da palavra de Deus, que este acontecimento que nós lemos em Josué, ele se deu aproximadamente mais de 3.000 anos atrás. 3 milênios atrás. E talvez você poderia me perguntar, mas pastor, o que uma experiência de 3.000 anos atrás tem a ver com a minha experiência hoje? O que um desafio que Josué viveu há 3.000 anos atrás tem a ver com aquilo que eu estou vivendo hoje? Eu quero te dizer que esse texto da palavra de Deus nos mostra princípios e conselhos estabelecidos por Deus, que ultrapassam a barreira do tempo e chegam até o dia de hoje, com a mesma eficácia, com a mesma capacidade, com a mesma condição, de fazer com que eu e você sejamos abençoados pelo Senhor. Basta que nós possamos crer, basta que nós possamos olhar atentamente para os conselhos estabelecidos por Deus aqui nesse texto e seguirmos eles nas nossas vidas. Eu quero compartilhar 5 conselhos, 5 orientações que Deus concede a Josué nesse texto. 5 coisas que nós precisamos fazer. Primeiramente, devemos ter as promessas de Deus em lembrança diante dos desafios da vida. Ele tinha um grande desafio. O desafio dele era introduzir o povo naquela terra prometida. O desafio dele era levar o povo a ter, digamos assim, o desfecho de tudo aquilo que antes já havia sido prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, aos pais. E uma coisa que Deus faz com Josué, sabe o que é? Nesse momento de grande desafio,
o Senhor traz na vida de Josué a lembrança e a memória das promessas do Senhor. E eu quero ler estas promessas com vocês. No capítulo 1, no versículo 3, olha o que o Senhor diz para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. No capítulo 1, no versículo 6, ele diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Veja só que Deus faz com que Josué tenha na sua memória, com que Josué tenha no seu coração, que agora ele estava sendo conduzido por Deus para conduzir o povo de Israel, para que as promessas que haviam sido feitas no passado pudessem agora se cumprir naquele exato momento. Outra promessa que Deus faz para Josué está registrado no versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Meus amados irmãos, sem dúvida nenhuma, esta palavra de Deus para Josué, certamente no momento de grande desafio, no momento, quem sabe, de grande preocupação, isso vem como um bálsamo, isso vem como uma água sendo derramada, talvez num coração que está fervendo, e apaga aquele fogo e coloca uma paz, uma tranquilidade, porque o Senhor diz para Josué: eu serei contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Também na continuidade do versículo nos diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma outra promessa que o Senhor faz está no versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a teus pais. Quero destacar isso aqui. O Senhor traz na memória de Josué que ele havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó e para Moisés. Ele traz para Josué que ele não está só, mas que o Senhor está com ele, que o Senhor não haveria de desampará-lo, o Senhor não haveria de deixar. E uma terceira promessa: você vai introduzir este povo na terra prometida. Meus queridos e amados irmãos, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa, o Senhor trazendo ao coração de Josué aquilo que realmente traz esperança. E uma coisa nós precisamos saber, que Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Está registrado lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Lá no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Deus não fala e não deixa de agir. Deus não promete e deixa de cumprir. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, Ele leva a bom termo. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que a Sua palavra nos diz, nós podemos nos assegurar com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que em meio aos desafios da vida, nós precisamos lembrar das promessas de Deus. Nós precisamos ter as promessas de uma maneira bem viva. Nós precisamos ter as promessas de uma maneira bem clara diante dos nossos olhos, diante do nosso entendimento, diante da nossa compreensão. E eu queria lembrar pelo menos algumas promessas de Deus. Quem sabe você, como eu, temos vivido inúmeros desafios. E nesse momento, nesta noite, o Senhor traz algumas das suas promessas para nós. O Senhor nos promete vida em abundância.
Está registrado lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja só, a promessa de Deus para mim, para você, é que nós tenhamos uma vida abundante, abundante de alegria, abundante de paz, abundante de esperança. Isso não significa que nós não teremos lutas, que nós não teremos problemas, muito pelo contrário, estamos falando de desafios, mas em meio a tudo isso, por meio de Jesus, nós temos a promessa de termos uma vida abundante. A palavra de Deus também, ela nos promete o perdão de pecados, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se quem sabe você tem vivido um desafio na sua vida espiritual, quem sabe você tem estado escravo, dominado por algum pecado, e muitas vezes olhando para a sua própria vida, você se acha indigno, você se acha uma pessoa que não merece a bênção de Deus, o favor de Deus, por conta do seu pecado. Eu quero dizer para você nesta noite, não importa qual seja o nosso pecado, mas se nós nos arrependermos, se nós tivermos um coração contrito, se nós tivermos um coração quebrantado, se nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, fomos sinceros, confessarmos a Ele os nossos pecados, confessarmos a nossa culpa e realmente clamarmos o seu perdão, a sua palavra diz que nós seremos perdoados e purificados de toda injustiça. Temos também a promessa da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Isto significa que nos momentos de desafios, nos momentos em que às vezes nós estamos enfrentando lutas, adversidades, e muitas vezes achando que nós não temos capacidade, que nós não temos condições, que nós não temos força, o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele está conosco. Temos também a promessa de sermos moradas de Deus. É algo tão interessante. Muitas vezes, se perguntarmos o que é a igreja, e alguns vão dizer: a igreja, pastor, é a casa de Deus. Mas eu quero que você entenda um conceito ainda muito maior, porque o Senhor Jesus disse que se nós amássemos a Ele, se nós guardássemos a sua palavra, Ele e o Pai viria e faria em nós morada. Veja que privilégio, veja que bênção eu e você podermos ter a bênção de sermos morada e habitação do Senhor. Está registrado lá em João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Veja só, Jesus prometendo fazer morada nas nossas vidas. Temos também a promessa de uma vida eterna. Quantas vezes nós podemos dizer que a morte se torna um desafio? Quantas pessoas têm medo da morte, não é verdade? Quantas pessoas se sentem realmente, digamos assim, pressionadas, angustiadas, abatidas, e por que não dizer literalmente, com medo deste momento da morte. Mas sabe o que a palavra de Deus promete? A palavra de Deus promete para aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que entregam a Ele as suas vidas. Nós temos uma promessa da vida eterna, e isso está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo de número 5 e no versículo de número 24. Veja só o que o Senhor Jesus nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você que o último endereço
de alguém que serve a Deus, o último endereço de alguém que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O último endereço não é a sepultura, o último endereço não é o cemitério, mas o último endereço daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é a vida eterna, é o céu, porque foi nada mais, nada menos do que isso que Ele prometeu, que Ele iria e voltaria para nos levar, para que onde Ele estivesse, nós também tivéssemos a oportunidade e o privilégio de também estarmos. Nós temos também a promessa da resposta de oração. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Momento de desafio, é o momento de nós irmos para a presença de Deus. O momento de desafio é o momento de nós buscarmos a Deus em oração, porque na verdade, eu e você não podemos todas as coisas, eu e você não somos totalmente capazes por nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor, e é porque dependemos dEle, que nós buscamos a sua face, que nós buscamos o seu socorro, e que nós buscamos a sua ajuda. Temos também a promessa de salvação. Olha o que diz lá em Atos capítulo 16, do versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. A salvação, não podemos assim dizer que a salvação não é uma pessoa ser autoconvencida, convencida por si mesma, achar que por ela mesma ela é salva. Não, mas nós cremos na salvação, porque ela é fruto daquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância, Ele morreu para que nós pudéssemos ser perdoados, Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna, Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos, e para isso é necessário nós crermos no Senhor Jesus. Nós precisamos ter fé nas promessas de Deus. E ter fé não é viver por sentimentos, mas ter fé é viver por convicção. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 4, quando ele fala sobre a fé, ele nos lembra de Abraão. E ele cita algo interessante que está registrado em Romanos 4, 18 a 21, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Veja o que Paulo está dizendo. Deus havia prometido para Abraão e para Sara um filho, e eles já agora estavam com a idade avançada, Abraão com 100 anos de idade. Mas sabe qual o relato que Paulo traz para nós? Sabe o que Paulo, olhando para toda a experiência vivida por Abraão, ele fala justamente isso, que Abraão creu contra a esperança, mesmo sabendo que o seu corpo estava como que impossibilitado de ser um pai, mesmo sabendo que o ventre da sua esposa estava impossibilitado de gerar uma criança, mas ele creu. Sabe por que ele creu? Porque havia uma palavra empenhada de Deus. E Deus, nós já vimos que Ele não mente, Ele não falha. Por isso, nesses momentos de desafios, nesses momentos tão difíceis talvez que estejamos vivendo, eu quero lembrar a você das promessas de Deus. E ele finaliza o versículo dizendo: estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Eu quero perguntar a você nesta noite: você tem convicção das promessas de Deus? Você tem convicção das promessas de Deus para a sua vida? Você verdadeiramente tem confiado que Deus é poderoso para cumprir aquilo que aqui está escrito de uma forma
prática na sua vida. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de mim. Talvez você que está ouvindo esta palavra, talvez você me diga: pastor, eu não tenho muito conhecimento das promessas de Deus. Eu citei algumas aqui para você, mas eu quero convidar você, aonde você está na sua casa, comece a ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e você vai descobrir inúmeras promessas de Deus para a vida daqueles que amam a Deus, para a vida daqueles que obedecem ao Senhor. Mas em segundo lugar, depois que o Senhor trouxe a lembrança de Josué, as promessas, o Senhor então deu um segundo conselho para Josué, para que ele fosse forte. Nós precisamos ser fortes. E eu quero dizer para você que a nossa força, ela vem de Deus. Nós devemos nos fortalecer na força que vem do Senhor, porque é bem da verdade, em momentos em que nós estamos diante da nossa fraqueza. Quantos momentos nós estamos diante da nossa incapacidade, quantos momentos nós estamos diante da nossa incapacidade de tomarmos decisões, de resolvermos os nossos problemas. Mas olha o que diz a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo, ele nos conclama, Paulo nos chama, ele não diz: olha, vamos fortalecer na nossa sabedoria, vamos fortalecer nos bens materiais, vamos fortalecer no dinheiro, vamos fortalecer no diploma. Não, de forma nenhuma, mas vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É o poder de Deus que nos capacita a viver em toda e qualquer situação. Está registrado lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, onde o apóstolo Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de ter fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele disse que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Você está vendo por que às vezes nós passamos por situações diferentes umas das outras? É porque certamente nós precisamos aprender a viver em todas elas. Precisamos aprender a viver na abundância. Precisamos aprender a viver na escassez. Precisamos aprender a viver na alegria, mas precisamos também aprender a viver na tristeza. Paulo disse: olha, eu estou instruído, eu estou ensinado, eu tenho experiência, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. E sabe o que ele diz? Tudo eu posso naquele que me fortalece. É como se Paulo estivesse dizendo assim: se eu passar pelo momento de escassez, eu posso passar pelo momento de escassez, porque é Deus que me fortalece. Se eu passar pelo momento da tristeza, da aflição, eu posso passar por esse momento, porque é Deus que me fortalece. Então veja só que o poder de Deus nos capacita a viver em todas as circunstâncias. Foi por isso que o Senhor disse isso para Josué. Está registrado lá em Josué, no capítulo 1, no versículo de número 6, o Senhor diz para ele: sê forte. E o Senhor repete para ele no versículo 7, sê forte. E o Senhor repete para ele no versículo 9, sê forte. Por 3 vezes o Senhor conclama, por 3 vezes o Senhor chama Josué: seja forte. Você tem um desafio, você tem algo pela frente, mas seja forte. O segundo ou terceiro conselho que Deus dá a Josué é que ele fosse corajoso. Está também no versículo 6, ser forte e corajoso. O versículo 7 repete: tão somente ser forte e muito corajoso. E lá no versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Precisamos ser corajosos
para combatermos os desafios. A nossa coragem, o nosso ânimo deve ser o resultado da nossa fé depositada no Senhor. Está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 27, no versículo 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, no Senhor. É o momento de nós nos animarmos, é o momento de nós tomarmos coragem, o momento de nós sermos tomados por ânimo, porque o próprio Jesus nos disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo nós temos desafios, e os desafios, eles vão nos levar às aflições. Mas Jesus, sabendo de tudo isso, porque Ele viveu, Ele passou por isso, Ele disse para mim e para você, para que nós tivéssemos ânimo. Então é o terceiro conselho do Senhor para as nossas vidas, em meio aos nossos desafios. O quarto conselho que o Senhor dá para Josué está registrado no capítulo 1, nos versículos 7 e no versículo 8, aonde o Senhor diz assim para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Terceiro conselho, quarto, que Deus dá para Josué: devemos ter o cuidado de obedecer a palavra de Deus. Eu quero dizer que a palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é o nosso manual. A palavra de Deus, ela tem a receita para o nosso êxito. É a palavra de Deus que vai nos orientar, é a palavra de Deus que vai nos conduzir. E se você prestou bastante atenção, olha o que o Senhor diz: dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Quantas vezes nós não sabemos que decisão tomar, quantas vezes nós não sabemos o que fazer, mas lendo a palavra, buscando a direção, nós vamos encontrar Deus falando conosco, direcionando as nossas vidas. E era este o conselho que Deus estava dando para Josué: Josué, você tem muitos desafios, Josué, a multidão é grande, Josué, por muitas vezes você vai ser questionado, por muitas vezes você vai ter que julgar, por muitas vezes você vai ter que tomar decisões, por muitas vezes você vai ter que agir. E eu quero dizer a você: preste atenção na minha palavra, Josué, medita nela de dia e de noite, guarda, não desvie para a direita nem para a esquerda, não saia fora daquilo que a palavra tem lhe ensinado, porque se você fizer isso, você vai se conduzir de uma maneira prudente e você será bem-sucedido. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos ser bem-sucedidos? Quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam da melhor forma e da melhor maneira, mas muitas vezes nós não paramos para buscar o conselho da palavra de Deus. Quantas vezes nós não paramos para buscar a direção do Senhor? Por isso eu quero dizer para você: saiba que a palavra de Deus é o manual que vai nos conduzir em êxito diante de todas as decisões da nossa vida. Paulo também escrevendo lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Olha o que Paulo está dizendo: a palavra de Deus, ela nos ensina a verdade, a palavra de Deus condena o erro, ela corrige as nossas falhas, e a palavra de Deus ensina a maneira certa de viver. Se eu e você permitirmos que a palavra de Deus nos corrija, se eu e você permitirmos que a palavra de Deus nos mostre a maneira correta de nós vivermos, certamente seremos
seremos abençoados e bem-sucedidos em todos os desafios que nós temos pela frente. E, em último lugar, o quinto conselho de Deus para Josué e também para a sua vida e também para a minha vida, é que nós não devemos ter medo, nós não devemos temer. Está registrado lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O medo, ele faz a gente perder o foco. E deixamos muitas vezes de olhar para Deus, que é o Todo-Poderoso. Deixamos de olhar para Deus, que é dele que vem a direção, a orientação, o socorro. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Então, quantas vezes nós deixamos de olhar para Deus e começamos a fixar no problema, começamos a fixar nos desafios? Isso porque o medo tem esta capacidade de tirar o nosso foco. Mas, meu irmão, minha irmã, vamos lançar fora todo medo. Vamos verdadeiramente confiarmos no Senhor. Vamos nos assegurarmos no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, versículo 8. Era um momento em que o rei Ezequias estava vivendo um momento de ansiedade e também um momento em que ele precisava tomar uma decisão, porque Senaqueribe, o rei da Síria, ele estava agora invadindo a terra de Judá e ele estava procurando tomar posse das cidades fortes. E foi nesse momento que ele busca o Senhor e o Senhor diz para ele: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, precisamos saber que o Senhor está conosco, precisamos saber que existem inúmeras promessas de Deus para a nossa vida, e em meio a tudo isso, nosso coração precisa se fortalecer em Deus, para que nós possamos então assim viver e enfrentarmos todos os desafios que temos diante de nós. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa fazer com que esta palavra traga um ânimo, traga um encorajamento para a minha vida e para a sua vida. Que neste momento, quem sabe que nós possamos estar vivendo diante de desafios, como eu disse no início, quem sabe na família, quem sabe na área da saúde, quem sabe na área financeira, quem sabe na área espiritual, eu não sei, seja qual for o seu desafio, mas o Senhor fala 5 coisas para nós. Devemos lembrar das promessas dele. Segundo, devemos ser fortes. Terceiro, precisamos ser corajosos. Quarto, devemos obedecer a sua palavra. E quinto, não devemos temer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você seja vitorioso, vitoriosa, abençoado em todos os desafios da sua vida. Vamos neste momento orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez em oração e queremos Te dar graças pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que sempre nos inspira. A Tua palavra que sempre, ó Deus, traz um ensinamento para as nossas vidas. Senhor, que em meio aos desafios que temos vividos, desafios que não são poucos, que são muitos, que são variados, desafios que muitas vezes são muito maiores do que a nossa própria capacidade pessoal de resolver e de vencer.
mas que nós possamos, ó Deus, atentar para estes conselhos que o Senhor deu para Josué, conselhos estes que não estão ultrapassados, conselhos estes que não estão enfraquecidos, mas conselhos estes que continuam eficazes para nós nos dias atuais. Ajuda-nos, ó Senhor, a lembrarmos das Tuas promessas, faz-nos fortes no Senhor, faz-nos corajosos, ó Deus, ajuda-nos a obedecermos a Tua palavra, a lançarmos fora todo o medo, Senhor, e que sejamos vitoriosos, que sejamos abençoados na família, abençoados na vida espiritual, abençoados no trabalho, abençoados na vida financeira. Senhor, eu clamo, ó Deus, em nome de Jesus, por aqueles que estão enfermos, quem sabe ouvindo esta palavra, ó Deus, no leito de um hospital, ou quem sabe acamado dentro da sua própria casa, em nome de Jesus, que esta palavra traga ânimo, que esta palavra traga encorajamento, e que o Senhor também esteja tocando nesta vida, curando a enfermidade, ou concedendo a graça suficiente e necessária para passar, para viver este momento, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a todos quantos ouviram a Tua palavra nesta noite, e que o Senhor possa fazer muito mais além de tudo que nós temos pedido e de tudo que nós temos pensado, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é grande, porque o Senhor verdadeiramente é aquele que está conosco. Oramos a Ti agradecidos e fazemos isto em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe e nos ajude a vencermos os nossos desafios. E nesse momento eu gostaria de impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja convosco hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.